Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Rasgando a Planilha, um podcast que tenta encaixar uma planilha de treinos numa vida ou... Uma vida numa planilha de treinos. Eu sou a Sátia, eu estou aqui com a Fran. Oiê. E com o nosso convidado, o Kiko Klaser, técnico de natação. Kiko, seja bem-vindo. Então, o Kiko, ele já foi logo no início da carreira campeão júnior e campeão absoluto brasileiro. E decidiu que gostaria de ensinar os conhecimentos dele para outros nadadores. Então, em 2008, foi técnico, me corrige, Kiko, da Seleção Brasileira de Águas Abertas, isso? Isso mesmo. E maratona olímpica? Pode ser? Aquática. Foi chefe da delegação de natação e da maratona aquática em Paris 2024. Isso mesmo. E ganhou o título de melhor técnico de águas abertas do Brasil ano passado. É isso, Kiko? Isso mesmo. E melhor ainda, ele é o nosso treinador da galera das 5 da manhã da Pista da Redenção. É isso aí. Né, Kiko? Então, Kiko, seja bem-vindo. E a gente quer saber um pouquinho de como tu começou a natação, como te interessou por isso, por esse esporte. Bom, em primeiro lugar, obrigado aí por ter me convidado para falar um pouco de esporte, que para mim sempre é um prazer. Eu comecei a nadar, né, muito por influência do meu pai. Meu pai foi um ex-nadador. E eu sou do interior do Rio Grande do Sul, era de Taquara, então a gente começou a nadar lá. Eu fui numa competição, ganhei ela a primeira vez. Eu nadei sozinho, né? Pouca gente sabe disso, mas é uma brincadeira sempre que eu faço. E impulsionado assim, pela minha família, que gostava de esporte também, eu acabei me interessando bastante por natação. Fui nadar em Novo Hamburgo, me mudei para Porto Alegre para procurar um lugar melhor para nadar, e aqui no União. Onde eu sou técnico hoje em dia, que eu já estou há mais de 30 anos lá e mais de 20 anos como técnico, né? Então, essa foi uma decisão bem importante lá no início da minha carreira, lá como atleta amador, né? E hoje se tornou uma profissão, mais do que uma profissão, se tornou uma paixão, né? Eu gosto muito de esporte, né? Não só de natação, eu gosto de outros esportes, eu assisto muito, gosto de ir na pista às 5 da manhã. Tem gente até me pergunta, nossa, mas tu gosta de vir aqui às 5? Para mim, eu me motivo muito, é um dia bem importante para mim, que eu gosto realmente de trocar informações e de ver as pessoas lá. Né? Tá sempre bem humorado às 5 da manhã, Kiko. É impressionante. É só inacreditável. porque tu não tá correndo conosco, tu tá lá só vendo os outros sofrerem. É isso? Pode ser uma... Pode ser uma qualidade minha das 5 da manhã, que os meus atletas que treinavam comigo, quando eu dava treino para infantil e juvenil, sempre falavam, cara, como tu sempre chega aqui 5 da manhã, eu já dava treino às 5 da manhã de natação, e tu sempre chega rindo, e realmente eu acho que até pelo fato assim, de a gente estar num local onde está todo mundo ali só fazendo esporte, é um local mais isolado, né? Não tem tanto barulho e tudo mais, isso eu acho que acaba rendendo mais, então eu sou fã do clube da 5 AM. Né? E ser técnico é uma super responsabilidade, né? Assim, a gente confia 100% nos nossos treinadores. E ser técnico da seleção é uma responsabilidade ainda maior, acredito. Não desmerecendo os meros amadores que nem nós, mas dentro da tua trajetória de técnico, qual foi o momento mais marcante ou alguma coisa que tenha te marcado, mais marcante que marcado, né? Mas que tenha te impactado muito profissional e pessoalmente? Eu acho que ser técnico, sim, é uma responsabilidade bem grande. Eu acho que realmente, dependente da onde tu esteja, né? Eu acho que tu está influenciando pessoas. E eu aprendi isso ao longo da minha carreira. Eu convivi com muita gente boa, muitos atletas. Por ter essa possibilidade de ser técnico da seleção brasileira, então a gente acaba convivendo com atletas de alto gabarito, né? Quando eu fui chefe agora da delegação de Paris, a Ana Marcela Cunha, eu estava dentro do meu guarda-chuva, vamos supor assim. Maravilhosa, né? sou muito fã. Eu conheci a Ana Marcela em 2006, então eu vi ela crescer ali naquele momento. Então, quando tu vai para algum campeonato dessa importância e tu vê que as pessoas são pessoas comuns, né, que elas têm às vezes os mesmos medos que nós aqui, né, mas elas sabem talvez lidar às vezes com aquela situação um pouco melhor. Então, eu acho que isso
no final de tudo, ainda o ser técnico fica meio que natural dessas pessoas, né? Então, para mim, ter a responsabilidade de ser técnico da seleção brasileira, claro que tu chega lá, tu tem uma série de afazeres. Para quem não sabe, eu fui chefe da delegação do Brasil em Paris. Tinha aquela polêmica do Rio Sena, de estar poluído ou não. Então, eu tinha uma rotina, parecia que era tranquilo. Paris, lá, beijinho branco, tá, à beira do Rio Sena. Foi bem tranquilo. Não, nada disso. Eu pegava, a gente saía da Vila Olímpica 4 da manhã. Eu ia para uma reunião todo dia lá, onde eles mediam a qualidade da água do Rio Sena. A gente ficava naquela decisão se ia ter ou não a prova lá, apesar de eu sempre achar que a prova ia ser lá pelo cenário que foi preparado para aquilo. Sim. Né? Então, uma tensão de não saber o que ia acontecer, né? Sim, e eu tinha que trazer essas informações para os atletas. Então, isso, claro, demanda tempo, demanda responsabilidade, mas para mim veio de uma forma bem natural, né? Eu já sou técnico há bastante tempo, cresci dentro da modalidade da natação, então isso acaba se tornando um dia quase que comum para mim, né? Então, essa é da responsabilidade de ser técnico da seleção brasileira. Mas, por outro lado, eu trabalho num clube onde tem muitos nadadores. E a gente sabe que que os nadadores, às vezes, quando acabam de 8 a 12 anos, que acabam tendo deles às 14 horas, às 15 horas, eles ficam vendo a Viviane, que foi a minha atleta, treinar ali. Né? E ela é uma referência ali no clube. Sim. Então, isso talvez é uma responsabilidade maior do que ser técnico da seleção brasileira. É tentar mostrar para eles o quanto o esporte pode ser bom. E tu influenciar as pessoas dessa maneira, para mim, hoje em dia, eu me sinto mais responsável do que ir para uma seleção brasileira, de vestir a camiseta amarela. Sim. Não. É te influenciar a ser melhor, é te influenciar o meu atleta a ser melhor. Né? Não só como atleta, mas como pessoa. Eu acho que isso eu tento transmitir, aprendi ao longo do tempo e eu espero estar conseguindo fazer isso. Né? E eu acho muito legal, porque por acaso o clube que tu dá, né, que tu treina é o nosso clube. É onde estamos. E é bem um acaso, porque eu não sabia que essa era sócia do União, e a gente acabou se encontrando lá e a gente, né, se cruzou também por aí. E é bem isso, assim, dá para ver como os mais jovens, eles se inspiram nos mais velhos e como eles ficam olhando e admirando quem está ali nadando mais forte, né, e nadando há mais tempo, a ponto de um dia eu e umas criancinhas desse tamanho olhando assim as pessoas nadando, porque chama a atenção, né? Não sei se isso acontece nos outros clubes, mas é uma característica de lá, bem forte do União, especificamente. Isso é muito legal. Mas eu acho que acontece não só nos outros clubes, como em outros lugares. Com essa minha função dentro da CBDA, da Confederação, né, e do COB nos últimos 4 anos, eu acabo viajando bastante e a gente tem algumas viagens que a gente tem alguma interação social, né? Isso o Japão fez muito na época da Olimpíada de Tóquio. Então, quando os japoneses nos recebiam, por exemplo, o número de crianças japonesas ao redor da piscina era inacreditável. Que legal. Né? Então, olha, para mim foi uma das melhores, um dos melhores momentos da minha carreira, assim, fora da competição em si, né? Foi esses momentos que eu tive lá no Japão. Eu sou um fã do Japão, né? Então, a maneira como eles receberam as pessoas que estavam de fora, né? Que estavam chegando lá para a Olimpíada. Então, esses momentos que vão ficando no esporte, eu acho que às vezes o importante é a competição, claro, mas me marca muito, né? E eu tento trazer um pouquinho isso aí para eles aqui. Que legal. E, Kiko, assim, quais são os erros mais comuns que os atletas amadores cometem assim, na natação? E tem aquele mito, né? Que o ciclista, corredor, afunda o quadril. E a Fran veio do ciclismo, eu sou corredora, e todo mundo diz, não, tu é corredora, tu vai afundar o quadril. Eu tenho até um amigo nosso que me chama de cavalo marinho. Então, assim, a gente adora natação, a gente combinou isso. A gente vai melhorar na natação, só que a gente quer saber de ti como a gente vai fazer isso. Pois é, tu sabe que dentro do corredor e do ciclista, né, ou do triatleta afundar na natação,
A minha esposa, a Heloísa, foi uma nadadora, né? E ela nadou comigo um tempo, eu fui técnico dela por um tempo e ela nadava muito bem, né? Uma nadadora de fundo depois, e ela sempre nadou com um quadril muito alto, que a gente chama. O quadril alto é quando tu olha a pessoa e o maiô, a sunga está saindo para fora. Ela tinha uma facilidade para fazer isso, que os bons nadadores têm, e ela foi muito boa nadadora. E ela começou a treinar, quando ela parou de nadar, ela começou a treinar com o Lucas lá, com o Lucas Preto. E eu não via ela nadar faz um ano e meio depois, ela apareceu para nadar lá na piscina um dia e eu vi ela nadando e eu disse, nossa senhora, o que fizeram com as pernas dela, que ela está lá no fundo. Então, eu não vou contrariar o mito, é verdade. Tá? Ela afunda a perna, mas é uma massa, porque o nadador, ele não tem muita massa muscular na perna, né? Até os grandes velocistas hoje em dia já têm, porque até é uma mudança do corpo do nadador. Mas não é uma massa como um ciclista e como um corredor, né? E uma outra característica que eu vi hoje com o meu chefe, que é o Lucas, eu brinco com ele, chamo ele de chefe de vez em quando, que eu acho que o ciclista fica com um ombro muito duro, né? Eu acho que realmente eu vejo o Lucas nadar e ele cada dia eu conheci o Lucas criança nadando comigo. E eu acho que com o passar do tempo com o triatlon, ele acabou deixando as costas dele mais duras. Eu até já dei esse toque para ele aumentar um pouquinho da mobilidade antes do treino. Mas eu acho que ele corre do dia a dia, ele não consegue fazer. Então, né? tem a ver, né? Fatal fake com o Kiko. Vamos fazer. E né, também dentro dessa coisa de mito, né, e a gente tem muito acesso a muitas informações na internet, no TikTok, no Instagram. Tem vários vídeos que mostram um nadador nadando super rápido e um nadador nadando super devagar, que parece que ele está zoando, inclusive, porque eu não consigo nadar tão devagar assim, eu vou afundar. E eles chegam na mesma velocidade. Um é eficiente e o outro é rápido. É verdade isso também? Existe essa coisa de eficiência e velocidade não ser a mesma coisa? Muda? É melhor eu ser eficiente ou é melhor eu ser rápido? É verdade. É verdade. É melhor ser eficiente sempre. O campeão olímpico, o vice-campeão olímpico do 1.500 e o campeão olímpico da maratona de Tóquio, a gente estava assistindo ele em família, tentando transmitir um pouco para... Eu tenho 2 filhas. Eu estava assistindo a Olimpíada de Tóquio em casa, né? E a minha filha olhou para mim e disse assim, pai, mas por que eles estão nadando tão devagar se é uma competição? Porque foi uma coisa pura, né? Uma colocação pura da minha filha. E eu disse, não, mas eles estão muito rápido. Não, mas ele está muito devagar. Olha, parece que ele não faz força. É porque realmente é um nadador alemão, Florian Wellbrook. Ele tem uma super eficiência. O melhor, talvez ele seja o nadador mais eficiente ali entre os finalistas olímpicos. E, sim, o nadador ser eficiente é em primeiro lugar para mim. Eu acho que ele tem que nadar bem, né? Ser eficiente é muito importante. E depois, dentro dessa eficiência dele, ganhar velocidade. Ainda mais no esporte como o triatlon. Que eu imagino que quanto menos energia tu gastar dentro da natação, tu vai economizar energia para os outros 2 esportes, onde demanda muita energia, né? O triatlon é uma bomba de energia que tu solta ali no dia, né? Então, dentro desse raciocínio, eu acho que sim. Eu acho que o nadador vai lá, tenta melhorar a sua eficiência. Uma maneira simples de melhorar a eficiência é contar as braçadas, né? Que tu nada, a gente faz isso muito, eu faço isso todo dia, né? A Viviane, por exemplo, que é uma atleta minha, olímpica, se ela está nadando 8.000 metros e eu perguntar para ela quantas braçadas ela deu naqueles 50, ela vai saber me dizer. E isso eu treino os meus nadadores para isso. E eles sabem, até para aumentar a concentração. Uma dica importante, eu acho que as pessoas, não sei se usam isso ou não, o Garmin eu sei que tem, o Apple Watch, eu não sei se ele dá essa medida, e no Polar também, que é o SWOLF, né? Que é o Swimming mais Golf, que é o swimming de natação, né? Que e ele te dá uma referência de braçadas. Que ele o Apple Watch dá também. Que ele faz a contagem de braçadas e relaciona com o teu tempo. Então, quanto mais baixo, porque ele leva
em conta o golfe, então quanto mais baixo tu deixar teu eswolf, mais eficiente tu fica. Então, é uma maneira simples hoje. Eu uso o Garmin para os meus atletas. O Garmin, quando eu vou fazer algum teste na natação, eu uso. Eu estou usando, eu passei a usar, já faz uns 2 ou 3 anos, quando eu faço teste de natação, essa ferramenta. Né? Então, eu acho que para quem nada, eu acho que o triatleta gosta muito de relógio, né? É viciado em relógio. Métrica, relógio. Métricas e relógio, Dados, né? dados. E isso é importante. E às vezes a gente não sabe interpretar isso também. Então, o Swolf é a dica importante aí, eu acho que para o nadador, triatleta, usar no seu treino. Ou contar braçadas, essa eu gostei. Ou contar braçadas, Acho que isso é bem importante. Para bem concentração, importante mesmo. né? E é puramente técnica, porque eu diminuir a minha quantidade de braçadas em 50 metros significa que a minha braçada é mais eficiente, a minha braçada é mais comprida. Eu sempre lembro da nossa professora dizendo longa. Isso aí. Mas eu só consigo isso melhorando a minha técnica ou eu nado mais devagar e tento flutuar um pouco mais? Eu acho que nadar, claro, tem que nadar mais devagar um pouco para aprimorar a técnica, a gente faz esse exercício. Melhorar a força também melhora a tua eficiência dentro da água. Né? Mas, normalmente, o triatleta é em forma. Né? Ele tem força, ele só talvez não esteja aplicando da maneira correta dentro da água. Né? Então, a dica que eu daria nesse sentido é: tenta aplicar um pouco melhor a força, conta as braçadas para ser eficiente e depois a gente faz uma regra simples lá no clube. Tu deu 30 braçadas e demorou 30 segundos. A tua soma deu 60. Tu tenta diminuir essa soma. Então, tu tenta diminuir para 58. Se tu deu as mesmas 30 braçadas e nadou para 28, tu já está melhorando a tua eficiência. Então, é um cálculo simples que se faz e que a gente usa isso bastante. Então, os nadadores são profissionais, né? Então eles sabem exatamente quantas braçadas eles têm que dar para qual ritmo que eles estão fazendo. Né? Então esse é um dado super importante, né? Que que os biomecânicos hoje da seleção brasileira analisam. Então quando a gente está num campeonato mundial, numa Olimpíada ou num campeonato grande como esses, para vocês terem ideia, hoje o relatório da Omega Timing, que é quem mede o tempo, né? quem afere o tempo lá nas provas de maratona aquática, eles dão quantas braçadas os nadadores fazem em 10 mil metros. Então, a gente sabe que o nadador eficiente tem que dar 8 mil braçadas. Tem que dar... Os homens chegam a dar 6 mil braçadas. As mulheres fazem 8 mil até 10 mil braçadas. Meu Deus. Né? Então, a gente tem esses relatórios e por trecho, né? Para saber exatamente quando o nadador acelera, quando ele desacelera. Então, isso a gente consegue ter bastante. Então, essa conta abraçada. Conta abraçada que vai melhorar a tua técnica. Tá, agora falando em intratreino, agora pensando assim, na semana. Existe assim um volume mínimo que a gente precisa treinar para evoluir? Tipo, eu tenho que treinar 3.000 metros todos os dias, eu vou ficar melhor? Ou a gente pode organizar, colocar menos treino 3 vezes na semana, eu vou treinar 2.000... conforme o meu tempo também, às vezes não tem 3 horas para ficar nadando, né? Ou é volume semanal. Volume né? semanal. Existe, assim, uma métrica para quem está começando, ou do triatleta mesmo, que está fazendo uma prova? Eu acho que o contato com a água é bem importante. Né? Então, tirando para o super amador aqui, que sou eu, que não treino muito, né? Eu melhoro o meu treino, por exemplo, eu melhoro a natação quando chega o verão, que eu surfo mais. Então, a minha natação melhora surfando. Tá. Porque eu tenho mais contato com a água. Sim. Então, eu realmente acredito que tu ter mais contato com a água, por exemplo, a Sati vai lá, faz um dia 5.000 e volta daqui a uma semana, tu vai ter muito mais dificuldade do que fazer 1.000 todo dia. Tu vai sentir mais a água, que a gente chama. Sim. Né? Mas é claro, eu estou falando, eu tenho muitos exemplos, né, de nadadores profissionais onde tudo gira em torno da natação. Sim. Né? É o médico, é o engenheiro, é o pai de família, não tem esse tempo às vezes, né? Então, mas eu realmente acho que nadar mais
vezes vai te fazer melhorar. Claro que não um volume muito pequeno, né? Então, tu vai ter que sempre equilibrar o volume com a quantidade de vezes. Eu vou nadar 6.000 metros por semana, tá ok. Para mim, vou fazer 3 sessões de 2.000, olha, já é legal. Agora, tu vai aumentar o volume, de repente aumentar uma sessão a mais para tu sentir mais a água. Mas eu acho que vai muito de nadador para nadador e de pessoa para pessoa. Né? Tem ex-nadadores que não precisam nadar tanto. Né? Tem quem nunca nadou profissionalmente vai ter que nadar mais. Com certeza. Essa facilidade realmente vai de pessoa para pessoa. Né? Mas eu acho que vai analisar a planilha, né? Olhar para qual a tua necessidade e daí tentar melhorar. Contei uma outra história rapidinho. Eu fui no triatlon agora no final do ano passado e tem um triatleta, um bom triatleta, mas ele tem uma natação não muito boa. E ele, no final, ele veio falar comigo. Ele me conhece lá do clube, eu já vi ele outras vezes. Ele nem treina lá no clube, mas ele me conhece de fora dali. Daí ele disse, o que tu acha que eu deveria fazer para melhorar a minha natação? Porque eu não consigo melhorar. E, realmente, ele tem dificuldade nesse esporte. Eu disse, cara, eu achava que ele devia pegar 3 meses e se dedicar para aquilo, para melhorar a natação, esquecer o resto, tipo 3 meses sabáticos. E diminuir um pouco o ciclismo, que ele é muito bom, e diminuir um pouco o atletismo, a corrida, que ele é muito bom, e focar um pouco na natação, que ele vai melhorar, se ele nadar mais vezes. Né? Porque a natação, às vezes, te exige um pouco mais, né? Um pouco mais de sensibilidade. Tem a água, que é um fator que acaba te estressando bastante para quem não lida bem com ela, né? Então, eu acho que isso é... Suspeito que eu saiba quem seja. Não sei quem eu posso listar várias. E Kiko, mais uma coisa, assim. Eu estava no clube um dia e eu estava entrando na água e eu me agarrei no palmar, já saí com o palmar, né? Nem aqueci. O Kiko só me olhou, mas Sati, tu já vai botar o palmar. Eu me mando. Já entrei e nem respondi, né? Pensei, agora que eu descobri que o palmar me ajuda a corrigir minha braçada. Os equipamentos, eles são importantes, eles atrapalham. Quando que tu usa, assim? Quando que tu orienta a usar equipamentos? O pull boy, o pé de pato e o palmar? Muito. Eles são muito importantes, mas eles podem ser um vício, como tudo na vida. Tudo que é bom vicia, tudo que é bom vicia e tudo que demais vicia. Então, como eu falei antes, a natação, tu tem que sentir a água. E o palmar faz com que tu não sinta a água, tu é forte. Tu bota a força na água e tu vai realmente nadar melhor. Então, eu acho que o palmar, o pé de pato, o pull boy, usadas de maneira correta, vão te auxiliar muito. A gente faz exercícios lá no clube, por exemplo, que é o palmar agarrado, que tu segura o palmar de uma outra maneira. Né? Tu segura ele fica ao contrário na tua mão. O palmar invertido, que tu só bota o dedinho lá, né? Tinha um ex-técnico nosso que falava o dedo feio, né? Bota o dedo do meio ali e encaixa ali no palmar e nada com ele ao contrário. Se o palmar escapar da tua mão, é que tu está fazendo alguma coisa da braçada errada. Então, tem 1.001 maneiras de usar o material. Se bem usados, eu acho que auxilia muito. Um erro comum do nadador amador, que foi perguntado lá no início, é ter o quadril baixo. O pé de pato ajuda isso. Agora, se tu usar muito na hora que tu tirar o pé de pato, teu quadril vai baixar de novo. Né? Tem nadadores meus que, às vezes, eles estão nadando muito curto ou muito errado, com o erro de baixar o cotovelo, que a gente chama. Eu acabo botando palmar nele para ele melhorar isso, né? Para ele sentir isso. Então, tira palmar, põe palmar, nada melhor, conta o número de braçadas, vê isso, vai relacionando, né? Então, é tudo um jogo ali que a gente faz para as pessoas nadarem melhor. Eu acho que a técnica aliada com os equipamentos faz efeito. Agora, só cuidado. Né? É que é bom nadar com o pé de pato, né? Vamos usar o palmar. Pull boy, para quem não sabe, é a boiazinha, aquela, né, que a gente põe no meio do joelho, assim. Isso aí. E tu falou 2 termos, assim, né? Contato com a água, sentir a água, e que a água deixa... 2 termos não, mas 2 expressões. Que tem que ter mais contato com a água, sentir a água, e que a água deixa as pessoas um pouco mais estressadas. Né? A gente treina na piscina,
que é um lugar super controlado. Isso. E eu sempre treinei na piscina interna do União, ou na externa lá da sede, que é de 50 metros. E quando eu entrei na de 25 metros profunda, eu paniquei. E eu fiquei que nem um macaquinho segurando a raia. Quando eu fui para águas abertas, para o mar de Jurerê, que não tem nenhuma onda, eu olhei para o mar, sentei no chão e comecei a chorar, porque eu paniquei. Como que eu consigo treinar num ambiente super controlado, que é transparente, que eu sei que não vai ter bicho, que eu sei que, que se eu precisar eu faço assim e o tiozinho vai ali me resgatar com... Que vai ter borda. Vai ter borda, vai ter o guarda-vida lá. Para um dia eu ter que fazer muito mais distância corrida, porque eu nunca treino, sei lá, 1.500 metros na piscina direto, sempre com... Uma prova blocos, com várias prova, pessoas com em estresse, volta. com pessoas em volta, me dando cotovelada, eu não enxergando o que está embaixo e algumas coisas encostando no meu pé. Bom, em primeiro, tu não precisa te sentir culpado por causa disso. Porque outro momento aí da minha carreira foi quando a Poliana Kimoto, era uma excelente... A Poliana Kimoto, para quem não sabe, foi 3º lugar no Rio de Janeiro, na Olimpíadas do Rio, né? Em 2016, na maratona aquática, nos 10 quilômetros. Quando ela fez a transição dela para a piscina, para a maratona, ela em 2006, 2007, por ali, eu estava começando com alguns nadadores ali do União e eu vi a Poliana várias vezes ter esse mesmo problema que tu teve. E a Ainda Poliana bem. já era campeã brasileira, recordista brasileira de 1.500 livre, uma grande nadadora, logo depois foi medalhista já em mundial. E até o final da carreira dela, ela não nadava sozinha. Em nenhum ambiente tinha boia, tinha caiaque, ela pedia para alguém nadar com ela. Então, isso é um pânico, Sim. É normal ter. Não, ainda bem, me sinto menos mal, menos ridícula. Não nada ridículo. Vai tranquila que todo mundo tem, é boa, né? Mas eu acho que ter mais contato com esses ambientes, né, a gente tem gente que nada em Itapuã e é uma água escura, né? Ela às vezes não está suja, mas às vezes mais turva, né? Mais turva, né? Então a gente encontra muito isso na maratona. Sim. Né? Às vezes tem onda, então tem gente que não se adapta tão bem a isso. Né? Então eu acho que nadar sempre, aí vai uma dica de segurança que eu sempre falo para quem vai nadar: não nada sozinho. A boinha de segurança aqui no Brasil não é muito usada. Eu aconselho quem vai nadar usar. Eu né? uso, então, me dá muita segurança. É muito psicológico, mas me dá muita segurança. Tem várias provas na Europa, não de profissional, né, mas provas amadoras, tipo Rei Rainha do Mar, essas provas que é obrigatório usar esse tipo de boia. Então, usa a boia de segurança. E tenta manter a tranquilidade, né? Afunda a cabeça. Eu acho que para um triatleta, por exemplo, que está entrando numa competição, não precisa ser o primeiro a cair na água e ser aquele cara que dá aquelas primeiras 10 braçadas maluca, botando a energia toda para fora ali, né? Deixa todo mundo sair, não vai ser aqueles 10 segundos que vai te prejudicar. Né? A prova de triatlon é longa, né? Então, dá para buscar, né? Tem muita água para rolar. Tem muita água para rolar, né? Então, deixa todo mundo sair e depois sai com tranquilidade, tenta respirar, controlar a respiração no início, né? Fazer toda aquela mentalização. Agora, ter contato com esses ambientes antes de uma prova é super importante. Sim. Eu acho que... Te acostumar com o que tu vai fazer, né? Com o que vai vir, né? Perde um pouco aquele medo. Eu acho que na prova dos 70.3, na verdade, no challenge, né? Que é a meio Iron, eu vi a boia na hora da largada e eu olhei e falei assim: não é aquela boia lá daquele outro lado, né? Não é lá que tem que ir, eles estão de brincadeira, né? Mas isso todo mundo faz, né? Jura? Eu não vou. A gente se impressiona, né? Daí tu não consegue dimensionar a distância porque tu só vê o tamanho da piscina. Sim. Então, aquela distância multiplicada por tantas piscinas, tu não consegue enxergar ainda mais lá da terra, né? E aí, quando tu tá na água, tu vê aquele barco, tu vê ali outras pessoas. Eu acho que aquilo ali que vai te tranquilizando. Tu vai ter suporte, né? Mas sabe que eu, com distância, assim, eu não me preocupo tanto. Mas teve um dia, foi desesperador. A gente saiu de barco lá em Jurerê e eu
resolvi, vou nadar em volta do barco. A gente ancorou, vou nadar em volta do barco. Olhei o coisinha lá do barco, o computadorzinho, 20 metros de profundidade. Eu mergulhei e falei, não vou ficar, 20 metros, olhava para baixo e enxergava a âncora lá no fundo. Daí o Fábio me disse, Fran, se tu for morrer afogado, tu vai morrer afogado em 2 metros ou em 20 metros. É a mesma coisa. Mesmo afogamento. Mas não consegui. Dei uma volta no barco cabeça. e me agarrei na coisa. A gente se impressiona, né? É muito... Se impressiona. Vai, natação eu acho uma coisa muito Vai, muito assustadora. É muito... Mas, por outro lado, né, eu acho que nadar em água aberta, assim... Eu fui um ex-nadador, eu não gosto muito de nadar em piscina, assim, mas agora eu chego em alguns lugares para nadar, né? Eu tenho essa oportunidade de nadar, Jurerê, num mar super legal, né? Ali eu gosto muito. Eu gostei muito. Eu surpreendi. Eu achei que eu ia sair chorando. Eu não. Legal, deu certo. É legal, né? É uma experiência, né? É uma experiência. É bem diferente. Com certeza. E beleza, entendi. Né, assim, tá, tenho que para perder o medo, tenho que encarar o medo. Te expor. Né? Mas a bicicleta a gente pedala e a gente vê assim, hoje eu consigo fazer 50 quilômetros, amanhã eu consigo fazer 51 quilômetros com o mesmo esforço. E depois ela está fazendo 200. É meio isso. A corrida também. A corrida a gente corre, a gente fica meio... mas tudo bem. A natação, se eu for hoje, se eu for amanhã e se eu for na semana que vem, eu não vou conseguir diminuir uma braçada, não vou conseguir diminuir 1 segundo no meu treino, assim. Como que eu consigo me manter, daí tu como técnico, assim, né? Como que eu consigo me manter consistente nos treinos se eu não vejo evolução a curto prazo? Isso. E pensando assim que as pessoas hoje elas são mais ansiosas, que elas querem um pouco mais de imediatismo, imediatismo. Quero melhorar amanhã. Né, a comunidade do Strava que te fala, olha, teu coleguinha baixou ali. 1,30, tu tá no 2,15. E aí tu fica pensando, meu Deus, ele deve estar mentindo. Ruim, não pode. Ele tá mentindo o tamanho da piscina, né? Então, alguma coisa tá errada. Pode ser, deixa eu pensar. Como é que tu diz para uma pessoa assim, que não consegue se engajar ou motivar, talvez? Primeiro, eu acho que realmente, tu falou uma palavra aí, paciência, né? Hoje o mundo está muito, muito, muito impaciente e a evolução da natação, ela não é rápida. Né? Talvez no esporte, eu não conheço tantos outros esportes quanto eu conheço a natação, né? Como o ciclismo, como a corrida, mas a natação, ela tende, eu acho que pelo fator da água, né? E pelo fator técnico, né? Muito técnico. Acaba demorando um pouquinho mais, porque as mudanças técnicas da natação, elas demoram a fazer, a gente acaba tendo alguns vícios, né? Mas ter paciência, eu vou trazer o exemplo aqui de um cara que todo mundo conhece, que é o Michael Phelps, por exemplo, que ele ganhou o primeiro nos Jogos Olímpicos de Pequim, ele ganhou, ou foi Pequim que ele ganhou os 200 borboleta, e no Rio que ele ganhou os mesmos 200 borboleta, a diferença foi de 0,30. Foi 0,30 em 8 anos. A gente está falando do melhor nadador de todos os tempos. É muito pouco. Claro, ele já estava num super alto nível. Mas eu falo, às vezes, para os meus nadadores lá, dou esse exemplo, que a gente tem que realmente ter paciência. E é um pouco... Até uma história de um técnico que veio do ciclismo, que é um técnico inglês, que ele começou... que ele baseou a planilha dele de treino nas pequenas evoluções, nos pequenos ganhos. Né? Então, eu acho que, mais do que o tempo que o Strava dá, eu acho que as pessoas têm que se ligar nas pequenas evoluções, né? Se tu conseguires nadar na mesma 1,30 lá dos 100 metros, mas com uma braçada a menos, não vai aparecer no Strava, mas tu vai estar evoluindo, porque tu vai estar gastando menos energia. Sim. Tá entendendo? Sim. Então, eu acho que isso não tem como medir. Né? E talvez os outros esportes, não sei se eu não tenho conhecimento tão profundo se eles medem isso ou não. Né? Mas eu me ligaria mais nisso. Né? E uma questão muito, muito importante, que eu estou sendo meio redundante aqui, mas é falar da técnica, né? De tentar melhorar a sua técnica. Né? Às vezes, essa saída... Eu estava falando para
para um triatleta esses dias aí, que a própria saída da borda, às vezes, que a gente chama lá de streamline, tu vai ganhar alguma velocidade. E a velocidade na natação é super difícil de ganhar. Então, se tu sair da borda com mais velocidade e conseguir levar aquela velocidade por um pouquinho mais de tempo, aquilo ali vai te fazer um bem, tu vai fluir mais na água, tu vai diminuir uma braçada, tu vai diminuir um pouquinho de tempo, tu vai fazer menos esforço. Né? Então, esses pequenos ganhos, eu acho que seria importante a gente estar ligado na natação. Se tu melhorou o teu braço com o palmar, é sinal que tu melhorou a tua força. Se tu melhorou a tua perna, tu pode ter melhorado a tua posição do quadril na água. Né? Então, tudo isso essas pequenas evoluções no final lá vai contar bastante. E a gente... É basicamente técnica, né? Vai melhorando a tua técnica e dentro da técnica tu vê as métricas que tu pode acompanhar. Eu só consigo melhorar a minha técnica com um técnico? E se sim, ele precisa estar presencial ou existe técnico de natação à distância, que nem existem agora, né? Personal à distância, que tu te filma e manda pro personal, etc. Eu acho que sim. A gente faz... claro que às vezes presencial, né, é sempre melhor, claro. Né? Mas eu acho que a distância, sim. Hoje em dia, talvez se a gente estivesse falando há 20 anos atrás, seria muito mais difícil, né, para filmar. Mas hoje, com as condições que a gente faz muito isso. E eu mesmo, às vezes, lá no União a gente tem biomecânico, mas quando a gente eu tiro alguma dúvida com um amigo meu que mora em São Paulo, eu mando para ele, num vídeo. Então, eu acho que sim, eu acho que tem condição de fazer só por vídeo. Né? É importante fazer o exercício certo, às vezes, do educativo. Eu acho que isso é bem legal. Né? E trabalhar com uma pessoa, confiar naquela pessoa, né? E realmente tentar fazer essas mudanças que não é fácil, né? Que exigem um pouco de atenção e um pouco de um pouquinho mais de concentração. Né? Então, contar braçadas, menos equipamento, mais força, não panicar, avaliar o psico. Tentar... Mais contato com a água. Fazer a razão lá entre tempo e braçadas. Isso, contar tempo e braçadas. E contratar o Kiko à distância quando não mora. Pode ser. Não treina no União. Boa. Isso aí. Então tá, Kiko, muito obrigada pela tua presença aqui. Foi, eu acho que uma ótima conversa. Foi muito legal. Acho que a gente aprendeu bastante. Vou começar a contar braçada. Eu também. Porque eu não vou desistir da natação, já disse. A gente está engajada em tentar melhorar a natação. Eu acho que é o calcanhar de Aquiles das duas, assim. Acho que é a nossa eu acho foco. Falar com pessoas que têm a natação muito que enraizada, que gostam, que não trazem assim, é verdade, é muito difícil mesmo. Tu afunda mesmo, não tem o que fazer. Traz um pouco mais de tranquilidade que a gente pode melhorar. Isso aí. Não, mas com certeza. Eu acho que é isso, né? É praticar, né? Como tudo, né? Como tudo na vida, né? A prática te leva a melhorar, né? Não a perfeição necessariamente. Não, mas perfeição ninguém é, né? Kiko, a gente queria te dar um presentinho, te agradecer nos nossos amigos da Divina Terra do Praia de Belas. Obrigado. Te mandaram uma lembrancinha, espero que tu goste. Obrigado. Tem umas coisinhas boas aí dentro. Tá certo, muito obrigado. E a gente tem cupom de desconto de 12%, RP12, nas compras na Divina Terra do Praia de Belas. Loja física ou no WhatsApp deles. Quem quiser te achar, como é que te acha? Olha, estou no Instagram lá, Kiko Klaser. É bem fácil, ou no União. Ou no União, na borda da piscina. Não tem como não achar ele. As minhas filhas falam que é fácil de me achar porque é aquele cabelo cinza lá. Boa. Depois a gente coloca direitinho o teu @. Muito obrigada por estarem assistindo até agora. Né? A gente está tentando, assim, trazer cada vez mais conteúdos diferentes, pessoas legais. Que tragam um pouco de esclarecimento para dúvidas não só de pessoas que têm mais conhecimento no esporte, mas que queiram talvez começar e tenham medo da água, né, por exemplo. Então, acho que foi muito produtivo. Muito bom. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, comentem. E a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada. Obrigada, até mais.